Boa noite, sejam bem-vindos a mais um estudo desse livro tão querido, né? Caminhos da Felicidade. Sejam bem-vindos quem está aí conosco. Cláudia já está entrando, dá só um tempinho ali para ela organizar, a gente já começa a falar com ela. Oi, minha irmã, vou te colocar ao vivo, peraí. Cláudia. Oi, boa noite. Tudo bem, pessoal? Gente, eu e a Cláudia, nós vamos competir o ano que vem na São Silvestre. Porque a gente corre. Como corre, viu, minha irmã? Olha, eu tô de férias, viu? Eu também, viu? Eu também, mas só um minutinho, gente, porque o Lucas foi prender os cachorros ali e a cachorra aqui de dentro... Apenas. Desliga seu áudio aí, então. Eu nem sei onde desliga, espera aí. Tá, vou te tirar e te põe de novo, então. Foi. Então, vamos lá, vamos começar a fazer nossa prece. Minha amiga Vera Sambati já está conosco. Vamos fazer nossa prece enquanto a Cláudia organiza lá. Senhor Jesus, querido amigo e mestre, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade bendita de aqui estarmos. Auxilia-nos, Mestre Jesus, para que o estudo da noite nos sirva de reflexão ao corpo e ao espírito, que nos dê possibilidade, Senhor Jesus, de reflexão e aprimoramento das nossas ações perante todos aqueles que nos são importantes nesse processo reencarnatório. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, eu estou um pouquinho resfriada, não é Covid, eu já testei, mas é resfriado. A Cláudia tem que liberar o microfone. Liberei. Liberou. Então vamos lá. Os Melindres, né? Capítulo 8. Nós estávamos aqui estudando sobre o capítulo, né? E algo que eu sempre pensava já me deixou preocupada. Eu vou adiantar, pessoal, não é para ninguém sair triste hoje da live, viu? Pelo que nós vamos falar, pelo que nós vamos discutir. É para sair feliz, vibrante, né? E com muita força. Vamos lá. A Vera falando lá no chat. Depois você lê, Cláudia. Bom. Ai, meu Deus, deixa eu... Eu inventei de entrar no YouTube hoje, não deu muito certo, não. Deixa eu entrar lá no Facebook mesmo, para eu ver os comentários. Peraí. Mas pode falar, estou entrando no computador aqui. Ela entrou na minha vida, ela foi me cercando. Né? Eu já tive uma parte da minha família que era espírita, mas essa parte deixou de ser depois de um tempo, quando eu já tinha uns 10 anos. Meus avós não eram mais espíritas, nem minhas tias. Então, eu não sabia nada de espiritismo, né? Na verdade, eu era uma ignorante total. Eu tinha medo até de passar na porta do centro. Mas eu costumo dizer que a doutrina espírita ela foi me cercando. Eu fui percebendo que pessoas do meu convívio, na época eu estava na faculdade, pessoas do meu convívio diário eram espíritas. E eram pessoas que eu gostava demais, que eu tinha assim um carinho, eram minhas amigas, meus amigos, meus companheiros de trabalho. A pessoa que todo dia pegava ônibus comigo e que a gente acaba criando um elo ali que está conversando. Eu fui percebendo muitas pessoas que eu gostava pra caramba, que eram espíritas, e eu me sentia muito cercada, né, pelo espiritismo. Quando eu entrei no centro, quando eu vim estudar no Centro Espírita, que foi aqui no Bom Samaritano, eu tinha uma sede muito grande de conhecimento, eu tinha uma necessidade de respostas muito grande, porque eu venho de berço católico, e lá o padre, muita coisa ele falava, vai rezar, minha filha, porque eu ficava perguntando as coisas para ele, eu podia responder, né? Então vai rezar, minha filha, que isso aí eu não posso responder, não. E aí, eu costumo sempre dizer que eu entrei na doutrina espírita por amor, né? Por amor, por uma, como eu falei, uma sede de conhecimento tão grande. E eu sempre me senti muito privilegiada aos olhos de Deus por ingressar numa doutrina que me esclarecesse as minhas dores, as minhas angústias, me esclarecesse a situação
que o nosso país vive, a situação que a minha rua vive, que a minha comunidade, esclarecer a doença de um ente familiar meu, o desencarne de alguém muito próximo, uma dificuldade financeira, tudo, né? Tudo eu conseguia, a partir do momento que eu estivesse centrada, eu conseguia entender perante os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Então, eu sempre falei assim para os meus amigos que eu não tinha como não falar a todos eles de uma coisa que me fazia muito bem. E falar de doutrina espírita, para mim, me toca muito, porque me faz muito bem. Por que falar tudo isso, Fassanda? Por que esse discurso? Porque esse capítulo ele vem falar um pouquinho sobre isso. Ele vem falar que nós somos privilegiados de termos o conhecimento, mas nós não somos melhores do que ninguém que está lá fora que não é espírita. E nós que estamos hoje aqui nessa live estudando esse livro, nós não somos melhores do que ninguém que não está assistindo. Nós somos privilegiados, sim, mas não melhores. Na verdade, nós temos responsabilidades maiores do que eles. A quem muito é dado, muito será cobrado. Exatamente. Né? Por isso que eu falei, gente, não é para sair triste daqui, não, é para sair feliz. Né? Mas é isso. Então, todo aquele sentimento, Cláudia, que eu tinha de gratidão por ter a oportunidade de entender algumas coisas que outras religiões não abordam, aí nesse capítulo ele vem esclarecer. Né? Vamos começar a ler um pedacinho aqui até a gente chegar onde eu falei. Ele começa a falar que a humanidade terrena, que nós, meus irmãos, nós ainda estamos com um progresso material muito grande. Isso é bom, graças a Deus, a ciência avança, a medicina avança, mas em contrapartida, nós estamos num período difícil do progresso moral. Lembrando que essa obra foi psicografada em 2017. Tá? Ele vem fazer um paralelo entre o nosso crescimento material e moral, e nesse momento ele ainda demonstra, né, nos mostra que o nosso intelecto está à frente do nosso sentimento. Como essa obra é de 2017, eu queria perguntar para minha amiga Cláudia e para o pessoal que está no chat, se vocês acham que de 2017 para cá a gente ainda permanece nesse patamar ou mudou alguma coisinha? Ah, minha irmã, eu acho que ainda continua, porque o aprendizado é lento. O aprendizado é lento. E nós somos teimosos, né, Cláudia? Mas nós somos filhos teimosos demais. Na verdade, eu acho que esse livro foi psicografado assim hoje, né? Para tudo que a gente está passando hoje. Fala. Eu estava comentando com meus pais hoje, né? Gente, como esse capítulo assim veio, parece que perfeito para as coisas que a gente às vezes vive, a gente que trabalha, a gente que é do centro espírita, a gente que trabalha em postos assistenciais, que trabalha com outros irmãos, mas na frente aí o pessoal vai saber o que eu estou falando. Mas é incrível, viu, Cassandra? Deixa eu achar o pedacinho que eu grifei aqui também. Eu acho que eu me perdi. Tá aqui os melindres. É incrível, pessoal, como o Luiz Sérgio consegue tocar o nosso coração com uma mensagem que ele psicografou, né, lá atrás. Não, em 2017 serve para ontem, para o final de semana agora, para esse ano. Minha filha, olha, eu vou te falar, eu fiquei impressionada. Achei o trechinho que eu falei, olha só o que ele fala. A Cláudia falou que eu e você somos engraçadas, ó. A Vera, né, eu vi aí. A Vera. A Cláudia eu ia dar boa noite, a Vera diz que nós somos engraçadas. Eu acho que com a pandemia muitas pessoas evoluíram, inclusive eu conheci a fraternidade e aprendo muito. Verdade. Nós tivemos oportunidade de crescimento, sim, né? A gente sempre tem que pôr na cabeça da gente que o negócio está melhorando, gente. Esse negócio de achar que está cada vez pior, isso não faz parte
do conhecimento espírita, de quem é espírita. Não pode, porque Emmanuel diz que nós não podemos desanimar. Se a gente crê em Deus, se a gente crê em dias melhores, a gente tem que entender que nesse processo evolutivo nós vamos passar por diversos perrengues, mas que as coisas vão melhorar. Afinal, nós estamos buscando nos melhorar. E a cada vez que a gente vai melhorando, a família vai melhorando, o vizinho vai melhorando, a rua, a comunidade, né? Com certeza, minha irmã. Oh, eu sou testemunha, hein, ô Vera? Que você está desde o início da pandemia firme e forte aí, viu? Viu, Vera? Cláudia bateu o martelo. Ó, eu achei o trechinho que eu me referi lá no início. Ele diz assim: ser espírita nos momentos atuais, ó, psicografia de 2017, vamos ver se está atual mesmo. Ser espírita nos momentos atuais é ser atuante, muito mais pelo exemplo do que por palavras. As virtudes devem ser vivenciadas. O amor não pode ser descrito, nem mesmo pelos vocábulos mais sublimes, que não logram expressar todo o seu conteúdo e sua profundidade. Eu acho que isso foi psicografado ontem, assim, né? Para servir a todos nós assim, hoje. Nós temos que ser atuantes. E aí eu pergunto, gente, ó, a Cláudia brincou aqui que ela é testemunha, que a Vera está conosco há um tempão. Sou mesmo. Né? Tem um termo que a gente brinca, mas a gente tem que levar ele como processo de reflexão também. Todos nós estamos ligados a algum centro, né? Estamos participando de estudos, mesmo que sejam só as lives aqui. O Carlos entrou também. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Nós estamos vinculados a algum centro, a algum estudo. Nós estamos no centro. Mas será que o centro vive em nós? Nós vivemos no centro. Eu, de fato, né, Cláudia? Mas será que o centro vive em nós? Nós vivemos na doutrina espírita, trabalhamos para a doutrina espírita, mas a doutrina espírita vive em nós? Porque é isso que o Luiz Sérgio está perguntando aqui, ó, que ele está falando. Nós temos que ser espíritas atuantes, muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Se nós formos contabilizar a quantidade de pessoas inscritas em todas as atividades de estudo da nossa casa espírita, nós vamos ter um punhado de gente. Se nós formos contabilizar a quantidade de pessoas vinculadas ao trabalho na nossa fraternidade, nós não vamos ter um punhado de gente. Por que essa dificuldade? Cláudia, fala o que você acha aí para a gente. Eu acho que temos que nos espelhar primeiramente nos exemplos de Cristo, né? E a persistência tem que estar dentro do nosso coração. Às vezes a gente se empolga, a pessoa se empolga em fazer, mas não tenho tempo de ir, hoje eu não vou porque né, aí já acha que alguma outra coisa é mais importante, mas a gente tem que colocar isso como prioridade na vida da gente, né? Também não resolve você estudar, assistir todas as lives, a minha live da Cláudia, a do Carlos está aqui com a gente, a de outros tantos irmãos, a do Alexandre, a da Selma, da Vassa, assistir tudo, estudar pra caramba e chegar lá no seu trabalho e você ser uma pessoa que é altamente consumida lá pela fofoca, pela maledicência. Você chegar no seu trabalho e ser uma pessoa injusta, que vai passar por cima dos seus colegas para poder se dar bem. Chegar dentro da sua casa e lá na live tá toda sorriso, engraçada, e você chega lá na sua casa, você não tem paciência com teu filho, com a tua filha, com teu marido, com a sua esposa. Aí não adianta. É nesse detalhe que nós estamos falando que você tem que viver para a doutrina espírita, mas a doutrina espírita tem que viver dentro de você. Os ensinamentos do Cristo, eles têm que fazer parte das nossas ações dia a dia. Quer falar, Cláudia? Não, eu ia falar que a caridade tem que começar com aquele que é mais próximo da gente, aqueles que estão dentro do nosso lar, da nossa casa, né? E aí, às vezes, a gente não percebe isso, acha que a gente tem que praticar só lá na rua, mas não, começa dentro de casa. É porque as nossas maiores tarefas dessa reencarnação estão dentro da nossa família.
E se você não exerce tudo aquilo que você aprendeu de bom, né? Nós começamos essa live aqui, eu comecei falando para vocês a experiência que eu tenho de como a doutrina espírita foi uma coisa boa na minha vida. E se eu não transmito isso dentro da minha casa, aí nós já vamos mudar o rumo da nossa live. Vamos falar dos falsos profetas, na verdade. Pois, exatamente. E é isso que a gente não quer. Mas aí o Luiz Sérgio continua. Aí ele fala assim, ó. O mundo moderno sente a falta de líderes religiosos autênticos e cobra de vós, cristãos, uma postura digna, condizente com as verdades que pregais. Eu já ouvi, Cláudia, gente falar assim, ó. Eu saí lá do centro tal, porque o dirigente do trabalho tal, eu não gostava daquela pessoa, aquela pessoa não era bacana, e aí a pessoa sai do centro e fica descrente com a doutrina espírita, e abandona os estudos, e abandona o trabalho. E aí é interessante o Luiz Sérgio tocar nesse ponto, porque sendo doutrina espírita, sendo catolicismo, sendo evangélico, sendo qualquer religião, a religião ela é dirigida por um homem, por uma mulher, por um filho de Deus que também tem diversos defeitos e é sujeito à falência. Né? Nós temos aí notícias diversas, nós não vamos entrar no mérito dos exemplos que nós temos aí na mídia, mas todo mundo poderia falar um aqui. Mas os ensinamentos que essas religiões trazem é que são a base. Você saiu de um centro porque você não gostava do dirigente? Vai para outro centro. Vai ter outro dirigente, vai ter outra metodologia. A gente só não pode usar de desculpa, falar, não, eu não concordo com o que a Façandra e a Cláudia falaram, então agora nem espírita mais eu vou querer ser. Né? Não quero, né? De cá. A Cláudia falou, a Vera falou assim, ó, mas eu saí do centro porque o espírito era fofoqueiro. Aí você vai para outro. Uai. Né? Vai para outro. Aí o Luiz Sérgio entra aqui no ponto primordial da toda a minha fala aqui, aí eu vou passar para a Cláudia falar um pouquinho para a gente do caso, onde o Luiz Sérgio analisa esse trecho para a gente falando assim. Não vos vanglorieis em estar colocados nessa posição. Lembra quando eu falei? Nós somos privilegiados por termos a doutrina espírita? Olha só. Não vos vanglorieis em estar colocados nessa posição de destaque na coletividade cristã. Por muito grande é a responsabilidade que recai sobre vossas cabeças. Recebestes muito, e por longo tempo, por isso hoje, tende condições de ofertar aos vossos irmãos menores, carentes de discernimento. Quando eu li isso aqui, Cláudia, pessoal que está com a gente, eu falei, meu Deus. Tem alguém cansado aí? Não. Vamos trabalhar. Vamos cuidar do próximo. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Né? O Chico tinha que ir trabalhar e o Emmanuel falou, uai, você não vai trabalhar hoje? Não, estou resfriado, estou com o corpo doendo. Aí o Emmanuel falou assim, mas Chico, veio gente de tudo quanto é longidade aí para poder ver você, e você não vai por causa de uma febrinha, de uma dorzinha? Não, Chico, pelo amor de Deus, vamos lá, o pessoal está te esperando. Aí o Chico levantou e foi, né? Aí, quando terminou o trabalho, o Emmanuel virou para ele, e aí? Como é que você está se sentindo? E a febre, a dor? Aí o Chico olhou para ele e falou, que febre? Que febre, que dor. Que dor. Olha, eu vou te falar uma coisa, Façandra. A gente ganha muito mais do que aqueles que a gente ajuda, viu? Nós somos os maiores beneficiados, pode ter certeza. Sempre. Gente sai bem, a gente sai curado. Sai, não sai, Cláudia? Pois eu não vou no centro porque eu estou doente. Aí é que você tem que ir, né? Com certeza. Conta aí pra gente um pouquinho sobre os casos. Então, o primeiro caso aqui é o caso de 3 irmãs, né? Uma dirigente e 2 irmãs que participavam ali do Centro Espírita dos Trabalhos, né?
trabalhavam com jovens, se eu não me engano, aqui. E 2 delas, elas estavam se milindrando, vamos dizer. Uma achava que a outra não percebia o que ela tinha a oferecer. Ela queria fazer as coisas, mas a outra não via, né? E a outra, por sua vez, achava que a outra não ajudava ela em nada. Aí uma delas ficou muito chateada, né? Que é a Hermínia. E aí o Luiz Sérgio, quando elas dormiram, né? Fizeram uma reunião com as 3 para desfazer esse nó, né? Entre elas, porque se elas continuassem assim, como é que ia fluir o trabalho, né? Ia ser complicado. Então, a Hermínia, ela já estava pensando em não ir mais. Aquele negócio que você falou, né? Ela estava descrente, não queria mais trabalhar, então é isso. Então, em desdobramento, quando elas dormiram, então o Luiz Sérgio e a equipe juntaram elas, né, as 3, para desatar o nó, para poder mostrar que as 2 são importantes e que a dirigente, às vezes, pode não acatar o projeto de uma no momento, porque às vezes acha que o projeto da outra, no momento, é o que daria certo. Então, assim, elas ficam numa boa, graças a Deus, depois no final, né? Que horas são aqui? Faltam 9 minutos. Deixa eu ver se eu passei aqui. Aí, então, na reunião, aqui, o que eu falei, Hermínia queixava de ter sido relegada a segundo plano. Parece que ninguém via, ela não via, a coordenadora lá não via o esforço dela, né? E a Paula, que eu falei, dizia cansada pelo excesso de trabalho e a falta de colaboração da outra, que tentava, mas ela não enxergava, né? Então, ao seu ver, não a julgou digna da sua presença na tarefa. Já pensava que a Hermínia nem precisava da Hermínia, que ela era... só bastava o serviço dela, da Paula, sabe? Mas não, gente, todo mundo é importante, né? Ninguém é melhor que ninguém, não. E às vezes as pessoas precisam escutar o que a outra tem para oferecer, para poder ajudar, porque às vezes tem pessoas que acham que vai tomar o lugar dela. Não é isso, gente. Ali é um conjunto, todo mundo está ali para unir forças. Ninguém quer ser melhor que ninguém. Se um tem uma facilidade de algo, de alguma coisa que o outro vai ter facilidade para outra coisa. Então, unir, né, as coisas e não achar que o outro vai querer tomar o lugar dele, ou o outro está querendo ser o espertalhão, ou isso, né? Não pode existir. O Luiz Sérgio tem um trecho legal que fala sobre isso. Ele fala assim, ó: somos o único exército e um só é o nosso Senhor, o mesmo Jesus de Nazaré. Então, em todas as atividades, né, Cláudia, não precisa esse sentimento de competição. Nós estamos juntos, a gente tem que caminhar juntos e fortalecer. Aqui fala: o afastamento de um trabalhador por motivo de discórdia contamina o ambiente com vibrações de baixo teor e a casa pode dividir-se, o que muito alegraria as legiões dos amigos da treva, né, que ainda intentam adquirir o controle da situação. Eles ficam ali só esperando uma brecha para poder entrar e atrapalhar e desarmoniar, né, causar desarmonia do grupo, entendeu? Eu estava conversando com meu pai, ele está lendo um livro muito bacana que chama Aconteceu na Casa Espírita, que é justamente mais ou menos o que falou aqui nesse capítulo que a gente estudou hoje. Então, eles aproveitam mesmo, porque, gente, nenhum de nós, mesmo sendo trabalhador ativo da casa, nenhum de nós estudando, fazendo os cursos, etc.,
ninguém ali está livre de uma obsessão, não, gente. Então, nós né? não somos insubstituíveis, né? Isso, então... na nossa cabeça. Então, qualquer brecha que a gente possa abrir, os irmãozinhos ali negativos vão estar preparados para destruir ali o trabalho do Cristo. Então, não é isso que a gente quer, né, gente? Então, vamos firmar a cabeça e seguir em frente, passar por cima do orgulho. Às vezes, igual fala aqui, às vezes você vai escutar alguma coisa que você não gostou, você às vezes vai ter razão, mas é melhor fechar a boquinha, ficar quietinho e, entendeu? É difícil porque isso aí, a gente às vezes fica remoendo, mas a gente tem que passar por cima dessas coisas, gente. Milindre não pode existir, não. E aí, o outro caso, eu acho que eu já vou passar, falta só 5 minutos, né? O outro caso os pais estavam preocupados, pais que na verdade são espíritas aqui, né? Preocupados com a filha adolescente deles, de 13 anos, achando que ela estava entrando num processo obsessivo, né? Então, em prece, eles pediram e o grupo do Luiz Sérgio foi atender para ver o que estava acontecendo. Ao chegar lá, a menina já estava adormecida e eles viram 2 fios negros ligados nela. Então, eles foram checar, porque eles acharam, não é um processo obsessivo, mas ela estava ligada. Então, eles foram ver onde que esses fios estavam ligados. Então, ao adormecer, ela ia encontrar amigos de encarnações passadas, né, que ela tinha, como que eu posso te falar, afinidade, e ligados na área do sexo, né? Então, ali, se eles não tomarem providência, no caso, focar a cabecinha dela em outras coisas que não sejam isso, numa leitura edificante antes de dormir, no esporte, e tirar um pouco dos jogos, né, que a meninada gosta hoje, que é do celular, e não é só jogo, né, onde está ali a porta aberta para eles poderem pesquisar muito. Então, ali eles viram que ela, à noite, ela fugia lá para esse lugarzinho lá, então ela estava ligada, e isso, se ela não mudasse a conduta dela, ia ser um futuro processo obsessivo, sim. Porque mais ou menos a gente fala muito, né, Cláudia, que o Luiz Sérgio fala muito sobre o crack, a droga, o álcool, mas o Luiz Sérgio também fala muito sobre os vícios eletrônicos. Sim, né? Aqui, tem muitos livros que vão falar. A era dos brinquedos eletrônicos trouxe uma desvantagem que é preciso equilibrar as atividades dos jovens e das crianças. Lembrando que são espíritos em formação. A gente costuma dizer assim, mas esses jovens têm tudo na mão. Na minha época não era assim. Realmente, na nossa época não era assim. A nossa janela era pequenininha. Quando a gente queria pesquisar sobre um país, sobre a forma de alguém viver, a gente ia no livro, ia na biblioteca. Verdade. Esses meninos, eles em um clique, eles entram em lugares que a gente nunca imaginou, nem imaginou. Nem imagina até hoje, né, pastor? Só que o problema é que isso não tem um filtro, né, Cláudia? Eles têm literalmente um mundo a um toque, só que não tem filtro. E aí perdem, aí é onde realmente entra o pai e a mãe. E nós erramos muito, porque nós não somos dessa geração. A nossa geração não é de um clique, né? Mas a gente vai aprendendo. Que bom que nós temos os raiozinhos de sol aí para nos ajudar. Para nos ajudar. Ai, nossa senhora, nem fala. Cláudia, eu queria com você, dar boa noite para a Vera. A gente falou da Vera. Deixa eu só falar aqui que foram chegando mais pessoas e a gente não foi dando boa noite, A Mariângela. O Carlos, para a gente dar boa noite. A Mariângela. Meu irmão Carlos. Mariângela, boa noite. A Marinalva. Chegou o Sérgio.
Chegou a Graciele. Ê, Graça, que bom te ter aqui também. Bacana, muito legal. Legal. Gente, obrigada pela presença de todos. Gratidão, meus irmãos. Parceira aí de segunda-feira, obrigada. É sempre muito rapidinho o nosso bate-papo, né? Tem que ser um resumo, gente. Cada capítulo é umas 5 páginas, né, Cassandra? Então, a gente tem que resumir assim, em poucas palavras para vocês. Mas já aconselho, gente. Assim, comprem. Isso. Esse é o nosso. Pessoal, tá acabando, viu? Só falta mais 2 encontros e a gente termina esse livro. Verdade. Ele é muito rápido, porque ele é muito. Cada capítulo é grande, né? Grande. Então, são muitas coisas. Né? Mas foi ótimo. Bom, vou me despedir de vocês e vou deixar a Cláudia finalizar e fazer a prece. Então, um beijo para todos, muito obrigada, até segunda. Ô, gente, obrigada, boa noite para vocês. Viu? Tô vendo aqui, tem outras pessoas. Mônica, boa noite também aí, chegou agora. Muito obrigada pela participação de vocês, que possa ser mais efetiva a cada segunda-feira. A gente quer ver vocês aí mais juntinho da gente, a cada livro que a gente for fazer, né, Cassandra? Viu, pessoal? Muito obrigada. Então, vamos lá? Vamos levar nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus? Vamos pedir para que o nosso Mestre Jesus permita que nossos irmãos, nossos irmãos espirituais, espíritos amigos, possam nos abençoar, nos proteger, possa realinhar todos os nossos chakras, para que possamos nos reequilibrar, e que possamos ter uma ótima semana, depois desse estudo. Agradecemos muito a oportunidade de podermos estar juntamente com os raiozinhos de sol, divulgando esse livro. Cada capítulo é uma emoção diferente, é um aprendizado muito bacana, e que possamos colocar em prática, meus irmãos, juntamente com a espiritualidade amiga sempre ao nosso lado. Muito obrigada. Graças a Deus, graças a Nossa Senhora também. Sim seja. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, minha irmã. Tchau, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Deus quiser.